A graça e a paz a todos nossos irmãos. Amados e queridos irmãos, Mateus 24, versículo 15 em diante. Quando, pois, dirdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver sob o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Profecias para Israel. O Senhor está falando com Israel. O cerco do anticristo nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. A igreja não está presente aqui. Nós queremos falar aos irmãos nesta manhã sobre os erros do ensino pós-tribulacionista. Um dos principais erros do ensino pós-tribulacionista é insistirem em que Deus não tem mais nenhum tratado com Israel. Os pós-tribulacionistas, eles ensinam que no momento em que Israel rejeitou a Jesus Cristo, Deus então deixou Israel de lado. E o tratado de Deus agora é só com a igreja. Judeu, para ser salvo, então tem que se converter e fazer parte da igreja. Isso é verdade. Na era da igreja, todo judeu que se converte, ele passa a fazer parte da igreja, os chamados judeus messiânicos, e eles serão levados juntamente com a igreja gentílica no arrebatamento. O problema dos pós-tribulacionistas é rejeitar Israel para sempre. Deus não rejeitou a nação de Israel. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Romanos 11. Os irmãos têm que ler Romanos 9, 10 e 11. Paulo deixou isso muito claro. A rejeição de Israel, ela foi temporária, mas Deus, logo após o arrebatamento da igreja, ele tem um tratado com Israel. Ele tem um projeto com Israel. O propósito da grande tribulação é levar Israel à conversão, levar o povo judeu a reconhecer o seu Messias. E implantar, Deus tem um projeto com Jerusalém, Deus irá implantar a sede do seu governo teocrático em Jerusalém. Mas os pós-tribulacionistas, eles insistem com essa ideia e eles acabam seguindo um ensino da teologia da substituição. O que faz a teologia da substituição, que é uma teologia antissemita? A teologia da substituição, ela joga a igreja no lugar de Israel. Eles ensinam que a igreja ocupou o lugar de Israel. A igreja, ela não ocupou o lugar de Israel, meus irmãos. A igreja, ela está entre a rejeição de Israel. Ela foi colocada nas 69 semanas, quando o Messias morreu, e Israel rejeitou o Messias, então foi colocada a igreja. A igreja está colocada nesse parêntese entre a rejeição de Israel e o dia do arrebatamento. No momento que a igreja for arrebatada, Deus vai tratar a última semana com Israel. Este é o erro do pós-tribulacionismo. Então é por isso que você vai ver todos os pregadores que são pós-tribulacionistas, eles vão insistir em colocar a igreja dentro de Mateus 24, eles vão insistir em colocar a igreja em Lucas 21 e Marcos capítulo 13. Este é um erro gravíssimo de interpretação bíblica. Isso é um erro gravíssimo de hermenêutica bíblica, meus irmãos. Por quê? Dentro da hermenêutica existe uma regra que chama o seguinte: para quem Deus falou. Os pós-tribulacionistas, eles não sabem observar na Bíblia o que está escrito para Israel e o que está escrito para a igreja. Então você vai ver todos os pós-tribulacionistas, eles jogam a igreja dentro de Mateus 24, eles jogam a igreja dentro de Marcos 13 e Lucas 21.
Quando, na verdade, esses três, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, está falando da grande tribulação. A igreja não está presente. Nós temos que observar para quem Deus falou. Ele está falando para Israel. Israel. Até porque quando foi escrito Mateus 24, meus amados, a igreja nem existia. A igreja, ela foi fundada 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecoste. Então, quando foi escrito Mateus 24, Jesus estava falando para Israel. Então, Jesus, amados irmãos, ele está falando do cerco do anticristo. É muito normal você ver um pós-tribulacionista aplicando isso aqui na igreja, mandando a igreja fugir para os montes. Jesus não está falando com a igreja, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Porventura, aonde que é a Judéia? Aonde é a Judéia? Se essa interpretação pós-tribulacionista então estivesse correta, então no momento que começar a grande tribulação, todos os crentes de todos os países têm que ir para Israel. Tem que ir para Israel para depois, no momento que o anticristo romper a aliança na metade da semana, os crentes fugir para a Judéia. Isso não é verdade, meus irmãos. Jesus está falando com Israel, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Ele não está falando com a igreja, até porque a igreja não está aqui. Ele está falando do cerco do anticristo, dos 3 anos e meio finais, onde a mulher Israel fuge para o deserto. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Ou seja, os 3 anos e meio de Apocalipse 12 ali, é só você ler Apocalipse 12 ali, a mulher Israel, ela fuge para o deserto. Ela vai fugir para o deserto. Os pós-tribulacionistas, eles interpretam a mulher como sendo a igreja. A mulher do Apocalipse, capítulo 12, ela não é a igreja, ela é Israel. A mulher é Israel, ela não tem nada a ver com a igreja. Por que que ela é Israel e não é a igreja? Porque a igreja, ela não aparece no Apocalipse a partir do capítulo 4 em diante. Ela é arrebatada no capítulo 4 e depois ela só aparece no capítulo 19 do Apocalipse, quando ela volta com Jesus no Monte das Oliveiras para estabelecer os 1000 anos de paz. Então a mulher do Apocalipse, ela não é a igreja, ela é Israel. Qual que é o princípio de interpretação de Apocalipse 12, meus irmãos? O princípio de Apocalipse 12, da interpretação de Apocalipse 12, é exatamente o sonho de José. Esta é a regra de hermenêutica, a Bíblia se interpreta. Gênesis 37 vai te dar a interpretação de Apocalipse, capítulo de número 12. Então Jesus está dizendo, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Então ele está mandando os judeus fugirem para o monte. Os judeus lá em Israel, durante o cerco do anticristo. Não tem nada a ver com a igreja. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Está falando com Israel. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Está falando com Israel. Ai das grávidas que amamentar naquele dia. Profecia para Israel. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Está falando com Israel, meus irmãos. Quantas das vezes que você já viu esse versículo sendo aplicado na igreja? Aquelas igrejas que tem com o dia de sábado, né? Eu já cansei de ver. Dia de sábado geralmente é um dia que as pessoas não vão para a igreja. Então já vi pregador dizer assim, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aí ele diz assim, é porque está fazendo frio. E no sábado é porque é o dia que as pessoas vão para a festa. Já vi muito esse tipo de aplicação na igreja. Irmão, esse versículo está falando com Israel. Você tem que pesquisar aqui o contexto judaico. Você tem que estudar sobre isso aqui. Por que que Jesus está falando isso para o judeu? No sábado, aconteça no inverno, é porque o dia em que os rios transbordam, é a época que os rios transbordam em Israel. Não tem como fugir com o rio cheio. E no sábado é porque os judeus são proibidos de viajar mais de 800 metros. Eles não podem sair de Jerusalém mais do que 800 metros, porque sábado é o dia de feriado, é o dia do Shabá em Israel. Então esse é um dos erros gravíssimos do pós-tribulacionismo.
Segundo erro, né? O primeiro erro é que eles seguem a doutrina da teologia da substituição, que coloca a igreja no lugar de Israel. Segundo erro é eles colocaram a igreja em Mateus 24, colocaram a igreja em Marcos 13, colocaram a igreja em Lucas 21, porque eles deixam de observar a regra da hermenêutica que diz: para quem Deus falou. Para quem Deus falou. Esta é a principal regra. Você não pode interpretar a Bíblia sem observar isso. Ele não está falando com a igreja em Mateus 24, ele não está falando com a igreja em Mateus 21, em Lucas 21 e nem Marcos 13, ele está falando com Israel. A profecia é para Israel. Este é um dos grandes erros do pós-tribulacionismo. No momento que o pós-tribulacionismo abraça a teologia da substituição, eles mudam toda a escatologia. Eles deixam de cumprir toda a escatologia bíblica. Eles deixam de cumprir todas as regras de interpretação. No momento que um pós-tribulacionista abraça, porque este é o segmento deles, eles seguem a teologia da substituição. Teologia, que, como eu sempre digo, antissemita, antissemitismo acadêmico. Antissemitismo é ensinado em seminários teológicos, a chamada teologia aliancista, chamada teologia do pacto. É uma teologia oriunda dos reformadores. Então, no momento que a pessoa abraça essa teologia, ela muda toda a escatologia bíblica, deixa de cumprir o casamento judaico, ela deixa de cumprir as leis das primícias, ela muda a cultura de Israel, ela deixa de cumprir as bodas do cordeiro, ela não permite a igreja entrar no céu, ela deixa de cumprir as bodas do cordeiro, ela deixa de cumprir o julgamento do galardão. Então é uma teologia totalmente distorcida da palavra de Deus, meus amados irmãos. Então são vários erros. O pós-tribulacionismo, eles cometem vários erros de interpretação. Eles colocam tudo no mesmo barco. E eu vou repetir aqui mais uma vez, que eu sempre falo nos meus vídeos. O arrebatamento, ele é pré-tribulacionista. E ele é para a igreja composta de judeus messiânicos e crentes gentios convertidos. O arrebatamento, o harpazo, é pré-tribulacionista. A parousia, que é no final da grande tribulação, ela é pós-tribulacionista. A parousia, ela é pós-tribulacionista, porque ela é para a segunda vinda em Israel. Então ela acontece depois da grande tribulação. A parousia é pós-tribulacionista. E ela é para Israel. O propósito dela é levar os judeus à conversão. O propósito da parousia, da segunda vinda, é estabelecer 1000 anos de paz na terra. O propósito do arrebatamento, do harpazo, que é pré-tribulacionista, levar a igreja a ser galardoada no tribunal de Cristo, cumprir o casamento judaico e realizar as bodas do Cordeiro no céu. Este é o propósito do arrebatamento pré-tribulacionista. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Que Deus em Cristo nos ajude, nos dê a graça, nos dê a vitória. Vamos ficar firmes, meus irmãos. Está chegando o momento. Mas não podemos parar, não podemos desanimar agora. Fiquem firmes, porque a trombeta vai tocar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.